A obra de Antônio Gramsci hoje no Brasil é muito mais veiculada pela extrema-direita do que pela própria esquerda. Por quê? É muito comum que nós vejamos nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de maneira geral, a ideia de Gramsci, inclusive de outros intelectuais também, como o próprio Paulo Freire, associados à ideia de professores doutrinadores, que estariam dentro das escolas, infiltrados, tentando incutir ideias comunistas na cabeça dos nossos jovens. Então, por conta disso, é preciso que a gente avalie e entenda quais usos políticos essa extrema-direita faz em relação a Antônio Gramsci. Usos políticos, inclusive, que trazem inúmeros equívocos sobre a obra desse grande intelectual italiano. Qual é o grande problema? A leitura que essa extrema-direita vai fazer sobre o pensamento do Gramsci pega a análise política que ele faz e transforma essa análise política em uma simples ideia de doutrinação. Então, a ideia de hegemonia, de disputar o consenso das pessoas, de disputar o convencimento da sociedade, acaba se tornando nas mãos dessa extrema-direita, principalmente do Olavo de Carvalho, que foi um dos que mais combateu o pensamento de Antônio Gramsci aqui no Brasil, transforma isso em uma grande estratégia de dominação e de manipulação cultural das pessoas. Inclusive, esse setor da política, esse espectro político, vai utilizar o termo guerra cultural ou marxismo cultural, guerra de narrativas, coisas que simplesmente não existem dentro do pensamento de Antônio Gramsci. O autor que vai utilizar, o político que vai utilizar o termo revolução cultural não é Antônio Gramsci, mas sim Mao Tse-tung na Revolução Chinesa. Portanto, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema, que é decorrente desse primeiro problema, é que aquilo que é, entre aspas, natural e próprio da política acaba sendo demonizado, acaba sendo visto como uma coisa nefasta por essas pessoas, por esse espectro político. Por que eu estou dizendo isso? Quando o Gramsci formula essa ideia da política como construção de hegemonia, da política como construção de consenso, é claro, ele está pensando sim na possibilidade da esquerda construir o socialismo e o comunismo na Itália e no mundo de maneira geral. Afinal de contas, era um intelectual comunista e que tinha um projeto comunista. Mas isso não significa que esse conceito do Gramsci está restrito a um projeto político de esquerda. Na verdade, é o contrário. O que o Gramsci está tentando fazer é analisar a política e a história do seu tempo para tentar, a partir daí, agir sobre o seu tempo. Então, existe uma relação em Gramsci entre história e política. Porque, na sua perspectiva, uma boa ação política depende de uma boa leitura sobre a história. Então, ele não quer entender exatamente só como a esquerda pode conquistar o consenso na sociedade. Antes disso, ele precisou entender como que qualquer grupo social, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, consegue conquistar a sociedade. E isso não diz respeito a uma estratégia subterrânea, oculta, que ninguém está vendo e que é preciso ser desmascarada. Não. O que é a disputa da hegemonia? É um jornal, é uma rede social, é o Café História, é a universidade, é a Rede Globo, é a Rede Record. Todo mundo está disputando a hegemonia. Só que o problema é que a extrema-direita coloca como se somente a esquerda estivesse infiltrada em todos os meios de comunicação e estivesse pronta para incutir essas ideias de dentro do sistema. Então os comunistas eles não seriam mais aqueles que vão pegar em armas para fazer a revolução, mas sim aqueles que vão fazer a revolução por meio da cultura, o que não faz o menor sentido. E é importante nós percebermos também, e aí já vai uma dica de leitura aqui para vocês, que essa perspectiva que a extrema-direita usa em relação a Gramsci atualiza a cultura política anticomunista existente no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, o grande livro do professor Rodrigo Pato Samota, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, ele vai analisar exatamente isso, como há uma cultura política anticomunista sendo formada no Brasil, pelo menos ali desde os anos 1930, e que sempre considera os comunistas como esses agentes infiltrados, esses traidores da pátria. Inclusive, se nós formos olhar as imagens que eram criadas sobre os comunistas pelos anticomunistas naquela época, os comunistas geralmente eram retratados como traidores e animais peçonhentos. Porque o animal peçonhento é exatamente aquele que está embrenhado no meio do mato, você não está enxergando ele, e que de repente ele vai sair e inocular o veneno em você. Então essa ideia completamente equivocada de doutrinação cultural, de doutrinação marxista, atualiza essa ideia do anticomunismo no Brasil.
de que agora os comunistas eles estão escondidos e eles estão, a partir desses seus esconderijos, em lugares assim muito nada a ver para um comunista estar, como grandes jornais, a mídia, etc. Né? E aí eles conseguiriam fazer essa revolução sem que as pessoas percebam. Então aí de novo aquele problema que a gente comentou, a hegemonia acaba virando na mão da extrema direita uma grande estratégia de manipulação, e uma manipulação que ninguém está vendo. E aí ele se coloca, é interessante a gente perceber isso também, como eles se colocam, a extrema direita se coloca na posição de uma espécie de sacerdote que vai poder iluminar a cabeça das pessoas, porque as pessoas não estariam enxergando essa doutrinação comunista e o papel dessa extrema-direita seria exatamente desmascarar esses comunistas e mostrar aquilo que está acontecendo dentro do país. Então, enfim, é muito complicado isso, em primeiro lugar, por conta do estrago que isso faz à democracia brasileira, porque transforma política em sinônimo de manipulação. E as coisas não são tão simples assim. É muito mais complexa a questão política dentro do Brasil. E, em segundo lugar, que essa ideia anticomunista, como o Rodrigo Pato Mota demonstra, ela está sempre associada ao autoritarismo. E, em terceiro lugar, porque transforma um grande pensador, um pensador com grandes contribuições, não só para a historiografia, mas para as ciências humanas de modo geral, com grandes contribuições para a política de modo geral, transforma esse autor em um simples manipulador de mentes. Então, é um problema. Preciso desfazer esses equívocos.